chegamos no upstretch e no elefante. Eu vou começar com o elefante porque dentro da sequência de long stretch, didaticamente, a gente começa ensinando o elefante. Só depois que o aluno vai conhecer os outros exercícios da sequência. E pela primeira vez o aluno vai ficar em pé no carro. Então, enquanto ele não conhece o long stretch, ele vai ter que entrar no carro para fazer o elefante de outra forma. A gente vai orientar o aluno a subir aqui, pertinho aqui do final do carro, perto da barra de pés, onde ele vai posicionar a mão dele, para que ele não suba aqui, porque a chance dele subir aqui e na hora que ele jogar o peso, o carro andar é muito maior. Então, por medida de segurança, a gente pede para ele subir aqui no iniciozinho do carro, perto da barra de pés. Ele vai posicionar a mão dele na barra de pés, todos os dedos juntos, e vai trazer o pé dele aqui para perto da ombreira, caso ele tenha altura para isso. Se for uma pessoa muito baixinha, ela vai chegar mais para frente. O que a gente procura no elefante é a curva da coluna. Logo, o que a gente vê são as lombares duras, né, incapazes de flexibilizar em flexão. Muitas vezes as dorsais cifóticas vão se evidenciar também, então a curva está acontecendo toda pela dorsal, ao invés de estar dividida entre a coluna toda. A gente quer uma curva que a lombar esteja participando e que a dorsal não esteja sobrecarregada. Na hora de posicionar o aluno, se ele estiver muito cifótico ou ele não estiver conseguindo achar a lombar, a gente pode brincar, trazer o aluno um pouquinho mais para frente ou trazer o aluno um pouquinho mais para trás, verificando como que vai ser melhor para ele achar essa curva. Como é a primeira vez que o aluno está fazendo esse exercício, o que ele vai fazer é abrir o carro. Então, ele às vezes vai achar uma curva, na hora que ele mexer o carro, ele vai sair da curva, ou ele vai fazer um movimento pelo braço, que o aluno ainda está ganhando condição de fazer essa curva, não é só uma questão de entendimento. Ao máximo, o melhor que ele puder a curva e levar o cóccix dele para baixo, tão para baixo que ele precisa mover o carro para ter espaço. E na volta ele vai sugar tanto a barriga dele que vai abrir espaço para o carro voltar. O que acontece no elefante é o aluno não fechar, levar e não fechar tudo e já partir daqui e já não fechar tudo. Ele vai ficando lá para trás ao invés de trazer o carro para dentro. Aí você tem que solicitar que ele feche o carro, que ele zere a mola aqui na frente, fala que o exercício é para frente, não para trás. Quando estiver muito difícil dele entender que o movimento não parte da lombar, talvez seja melhor deixar ele parado e pedir para ele zerar mais ainda a mola. E você fala, eu sei que está fechado, mas fecha mais. É mais fácil de entender a conexão. A outra coisa que acontece são as compensações da dorsal. O enrolar, como a lombar não consegue enrolar, ele começa a enrolar aqui pela dorsal. E aí a gente tem que pedir para ele abrir o peito dele. Então, é esconder o bumbum e abrir o peito. Um bom elefante é fundamental para o aluno fazer um bom upstretch. Quando o aluno está na posição do upstretch, ele já entra achando o elefante dele. O maior erro aqui no upstretch é a pessoa ir pela perna, né? Então, ela abrir o carro pela perna. Ou ela vai abrir pela perna e pelo braço. Ela vai jogar tudo. Uma boa dica é fazer a pessoa entender que a bacia ela não vai para trás, ela vai para baixo. Então, quando o carro abre, porque a bacia vai para baixo, não porque a perna vai para trás. Então, é como se a minha bacia quisesse ir tanto para baixo, encaixar, né, como um elefante, que a minha perna tem que dar espaço para ela. Daqui a gente puxa. Continua olhando para a barriga, resiste com o calcanhar, fecha o carro e volta para a posição inicial. Um erro muito comum aqui, e é por puro desespero, é na volta o aluno vir ajeitando o corpo dele porque ele acha que ele vai virar uma cambalhota.
O desespero é o aluno começar a fechar o carro e aí ele acha que ele vai cair, então ele joga a bunda para cima e termina com a perna ao invés de continuar com o corpo longo para frente. A gente vai ter que dar a dica para ele das oposições. Então, é aquela coisa, a parte de cima quer ficar, a parte de baixo quer ir. Agora a parte de baixo quer ficar e a parte de cima quer vir. A parte de baixo resiste, o calcanhar resiste e ele puxa e volta. Então, o corpo ele se mantém longo na ida e na volta. Leve algumas aulas para o aluno confiar nele, confiar em você, confiar no aparelho e entender que ele não vai rolar para lá. A parte de baixo do corpo está resistindo para a parte de cima puxar. Ele tem que achar o 100 dele ali, né? Ele está achando o movimento que ele já conhece, mas num ambiente totalmente diferente do que ele está acostumado. Então, principalmente o aluno que já botou a marcha para fazer short box, ele mantém a marcha para fazer long stretch. Às vezes o aluno pode não estar fechando o carro até o final, ou compensando, trazendo o carro pela perna, porque realmente ele é muito grande para o carro. E quando a pessoa é muito grande, ela passa muito da barra, o ombro fica uma parte muito daqui e dá a sensação mesmo que vai cair. Então, alunos muito grandes e rígidos também, ele conseguir fechar o carro, ele vai fazer uma hipercifose, ele vai aumentar muito a curva dele, para ele não cair. Então, tudo isso pode ser resolvido só com a marcha. Meu nome é Mônica Ayala, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.